Os dons do Espírito Santo não são um prêmio para quem é mais espiritual, para quem ora mais, ou para quem tem um ministério. Os dons do Espírito Santo são ferramentas de Deus que revelam, primeiro, nossa incapacidade. Somos incapazes, tão limitados, que somos incapazes de operar a obra do reino de Deus. E os dons são ferramentas que nos capacitam. Os dons não são um prêmio para aqueles crentes mais fervorosos. Os dons são uma prova de que nós somos incapazes e necessitamos de recursos espirituais de Deus. Os dons não são prêmios que Deus nos dá e a gente guarda conosco. Eles são manifestações do Espírito Santo que habita dentro de nós e pode viver com toda liberdade através de nós. Paulo diz que é importante que nós não sejamos ignorantes acerca dos dons. E achar que os dons são um prêmio para os crentes mais especiais é uma ignorância acerca de dons. Paulo não está xingando alguém de ignorante. Paulo está dizendo, eu quero que vocês aprendam. E eu quero nesta noite, neste programa, compartilhar, estudar com você um pouquinho mais sobre os dons, a fim de que nós possamos receber mais de Deus, usar os dons de Deus para fazer a sua obra. É com muita alegria que nós vamos estudar nesta noite dons espirituais. Se você conhece alguém, se você quer chamar alguém, ligue, convide-o para assistir o programa. Neste momento, estamos começando mais um programa Adoradores. Eu quero começar dizendo que nós estamos canalizando tudo o que produzimos de estudo, de ministrações, de 3 formas. A primeira é a celebração todo domingo às 18 horas. Eu quero convidar você a vir assistir, participar conosco dos estudos bíblicos, do tempo de louvor e adoração, todo domingo às 18 horas, aqui no Projeto Adoradores. O vídeo mostra o endereço e certamente se você é de Belo Horizonte, se você mora nesta região, tem a oportunidade de estar conosco. Quero também compartilhar e avisar a vocês, a partir do dia 5 de julho, nós vamos estar reunidos toda segunda-feira, às 20 horas, em Contagem. Eu, logo a seguir, vou dar a vocês o endereço. Nos próximos programas eu vou comunicar o endereço e nós estamos preparando o novo auditório do Projeto Adoradores em Contagem. Continuaremos com o nosso auditório no bairro Funcionários e teremos também um novo auditório em Contagem. A partir do dia 5 de julho, você poderá estar comigo pessoalmente todas as segundas-feiras à noite, estudando a palavra, cantando, adorando, louvando a Deus. Vamos orar juntos, vamos trazer nossos familiares, vamos ter um tempo de bênção na presença de Deus na região de Contagem. Se você é de Contagem, você já pode entrar no site, você pode buscar mais informações, porque toda segunda-feira, a partir de 5 de julho, nós estaremos juntos lá. Estamos canalizando tudo o que produzimos de estudos, de ministrações, principalmente pelo site. O nosso site, ele é como uma biblioteca para nós. Nós arquivamos lá os vídeos, as apostilas, as gravações em áudio, as músicas, as mensagens, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, possa assistir, possa ouvir, possa copiar gratuitamente. E assim nós vamos canalizando de uma forma efetiva para a internet tudo que estamos produzindo, inclusive na televisão. Nós vamos sair do ar, nós não vamos mais veicular o nosso programa aqui toda sexta-feira como fazemos. E nesses últimos programas eu quero sempre lembrar você, entre no site,
se cadastre, faça sua ficha lá, você vai dar seus dados, nós vamos enviar para vocês o material que temos, as apostilas, as ministrações em áudio, o que gravamos diariamente ou semanalmente aqui no projeto, e o site se tornará a nossa maior ferramenta de comunicação para que você receba e continue recebendo as ministrações. www.projetoadoradores.org.br. Repetindo, www.projetoadoradores.org.br. Eu quero ler com você um texto bíblico que revela algo acerca de Jesus e de todos aqueles que são discípulos de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu creio que você é um discípulo de Jesus. Se alguém está me assistindo, ainda não tem essa convicção de ser um discípulo de Jesus, eu tenho certeza que Deus te colocou me assistindo, recebendo as ministrações, estudando pelo site, para que você cresça e juntos cresçamos como discípulos de Jesus. Este texto é uma proclamação do profeta Isaías acerca de Jesus. Em Isaías capítulo 11, versos 1, 2 e 3, nós lemos assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías está falando da vinda do Messias, da vinda de Jesus. E o verso 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Isaías está dizendo do ministério de Jesus. E eu quero te lembrar que o ministério de Jesus continua hoje nessa terra através do seu corpo, a igreja. Eu e você, como membros da igreja, continuamos o ministério de Jesus. Para cumprir o ministério, Deus capacitou a Jesus com o Espírito Santo. E ele começa dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E ele dá 6 dons, 6 manifestações do Espírito, 6 atributos, 6 características do Espírito. Entre infinitas características do Espírito Santo, ele destaca 6. Isaías começa dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Certamente repousará sobre ele toda a plenitude de Deus. Mas ele destaca 6. Ele destaca o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. O que eu quero dizer a você desde já é que, se Jesus recebeu isso para cumprir o ministério, eu e você também receberemos. Se nós somos membros do corpo de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo, se o corpo de Cristo continua a obra de Cristo nesta terra, então nós precisamos destes dons. Existe muita discussão sobre dom. Qual é o dom que pode? Qual é o dom que tem? Qual é o dom de hoje? Qual é o dom que não acontece hoje? Mas eu quero te dizer uma palavra que nos ajuda a ampliar o entendimento sobre dons espirituais. Dons são manifestações de Deus. Se Deus está presente, Ele se manifestará. Se Ele se manifesta, a sua obra acontecerá. E Ele se manifesta através de mim, através de você. Os dons do Espírito Santo se manifestam através de nós. Não são propriedades nossas, que Deus deu a um, não deu a outro. São manifestações do Espírito Santo. E eu quero destacar com você, neste programa, algumas destas manifestações. E eu vou começar com o dom da sabedoria. A palavra sabedoria, lá no original hebraico, é Hokmah. Hokmah é a expressão do mais alto nível de sabedoria, de governo, de procedimento
que vem de Deus. Hokmah, sabedoria. Enquanto eu estudava sobre isso, eu li algumas coisas interessantes que os homens dizem, e um dos entendimentos sobre sabedoria que as pessoas relataram é inteligência navegacional. Eu gostei desta expressão entre tantas tentativas de explicar o que é sabedoria. Alguém disse inteligência navegacional. De uma forma mais clássica, os homens compreendem que a sabedoria é a capacidade de saber fazer o que deve ser feito com o que temos arquivado. Guardamos no nosso conhecimento inúmeras informações. Somos formados no conhecimento com todo tipo de experiência e ciência, e assim isso é arquivado na nossa memória, e a sabedoria se utiliza destes elementos, desses subsídios, para tomar decisões. Sabedoria é saber o que fazer com aquilo que guardamos um dia, seja estudando, seja vivenciando a vida. E como é que eu posso proceder com sabedoria se eu não tenho arquivado corretamente as coisas que Deus ensina? Sabedoria é algo que vem de Deus e eu e você precisamos pedir ao Senhor. Quando os homens escreveram inteligência navegacional, eles expressaram de uma forma assim tão moderna este entendimento. Eu terei compreensão de qual direção tomar, qual decisão tomar, e esta decisão será sábia. Isso é fruto de sabedoria. Se eu tomo uma atitude sábia, eu colho resultados prósperos, frutíferos. E eu e você precisamos de sabedoria. E uma das coisas mais importantes que eu tenho para te dizer hoje, ou te lembrar, é que sabedoria não é uma propriedade nossa. Sabedoria não é uma capacidade que nós adquirimos pelo esforço pessoal. Sabedoria não é uma condição de alguns que puderam estudar, que puderam ter uma boa casa, uma boa condição de vida. Sabedoria não é a condição de alguns que têm um relacionamento especial, místico com Deus. Sabedoria é um dom de Deus. Dom significa dádiva. Sabedoria é uma dádiva de Deus. E eu quero reforçar, sabedoria não é uma varinha mágica que faz com que eu ou você tomemos decisões, atitudes e façamos coisas que, puxa vida, que homem sábio. Não, sabedoria é uma intervenção de Deus para qualquer um de nós na hora em que precisamos e pedimos. Senhor, dá-me sabedoria. Quando nós pedimos ao Senhor sabedoria, você pode ter certeza, Ele virá trazendo a nós inteligência navegacional. Essa expressão é meio técnica, meio moderna, mas eu queria criar uma ilustração, uma imagem clara de quando a sabedoria entra em ação. Ela nos leva a tomar decisões, a liberar palavras, a agir e reagir como Deus agiria ou reagiria. Ela nos leva a conduzir a nossa vida como Deus quer conduzir. E a sabedoria é um dom que eu e você podemos pedir ao Senhor agora. Quantas pessoas tomam decisões, tomam atitudes, saem falando alguma coisa e depois se arrependem. Eu podia ter sido mais sábio. A minha oração com você é uma nesse programa. Senhor, me lembre em todo momento de te pedir sabedoria. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 28, verso 3, falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do Espírito, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre a sabedoria, ou com sabedoria, o ofício sacerdotal. O Senhor está dizendo que
o sacerdote vai proceder de tal forma que executará suas atividades com sabedoria. Em 1 Reis, no capítulo 3, verso 28, nós lemos assim: E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quando eu e você lideramos algo, governamos algo, seja a nossa vida, seja a gaveta do nosso quarto, seja um grupo de pessoas, a nossa família, uma empresa, nós precisamos, como Salomão, de pedir ao Senhor: dá-me sabedoria. Você quer aprender mais sobre sabedoria? Leia o livro de Provérbios. Como o sábio Salomão pôde expressar, inspirado pelo Espírito Santo, tanto sobre sabedoria. E em todo tempo, lembre-se disso, não é uma dádiva que eu teria que ter méritos para receber, é um dom de Deus, é gratuito, basta eu crer e pedir: Senhor, dá-me sabedoria, e o Senhor lhe dará sabedoria. O Senhor diz assim: vós que sois maus, pais corruptos, terrenos limitados, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo.